Qual é o objetivo de ter uma vida financeira saudável? E por que cuidar dos nossos recursos é uma demonstração da nossa fé? É o que nós vamos entender no estudo de hoje, agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos juntos mais uma vez, começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Como é que foi seu final de semana? Como é que as coisas foram aí na sua casa? Tudo bem? Eu espero que você tenha uma semana abençoada, uma semana feliz. Estamos juntos. Nesta temporada, estamos estudando educação financeira à luz da Bíblia. Quais são as orientações, as dicas? Quais são os conselhos que a Bíblia, a palavra de Deus tem para que a gente tenha uma vida financeira saudável? Como estão as coisas aí na sua casa quando a gente fala do aspecto financeiro? Está equilibrado o orçamento? Está precisando melhorar? Você está precisando investir? Acompanhe a gente e não esqueça, peça a sua revista Esperança, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Você pode pedir mandando uma mensagem agora para o WhatsApp da Escola Bíblica, ele está aparecendo aqui, ó, é o 12982 44 44 49. 12982 44 44 49. Você também pode ligar para a gente agora. Nossa equipe sempre está a postos para te atender das 8 até as 10h30 da noite. É só você ligar 0 operadora 12 21 27 31 21 e pedir a sua revista Esperança, Educação Financeira à Luz da Bíblia. E olha, nós vamos começar a nossa semana com uma surpresa. Eu até diria que eu posso sair, né? Posso dar espaço para o autor da nossa revista, pastor Antônio Tosti, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Gilmar, um prazer estar aqui com você e os nossos queridos telespectadores. Alegria poder recebê-lo. Pastor Antônio Tostes é o diretor da Rede Novo Tempo de Comunicação, é um especialista na área de finanças por formação e também por trabalho, tanto aqui na Novo Tempo, mas quantos anos foram de trabalho até hoje, pastor? Bom, eu estou no meu 43º ano de serviço na Organização Adventista, os últimos 15 anos aqui no Novo Tempo como diretor-geral e os outros 27 anos trabalhando diretamente na área financeira. Sempre na área financeira e administrativa? Sim, na primeira parte, sempre na parte financeira e nos últimos 15 anos aqui no Novo Tempo como diretor-geral, mas tive alegria, né, pastor Gilmar, como você sabe, os telespectadores sabem, durante um bom tempo apresentando um programa de educação financeira, o Saldo Extra. É verdade, a gente não pode esquecer disso, né? Durante muitos anos o pastor apresentou o programa Saldo Extra aqui. Pastor, é o seguinte, queria que o senhor poderia fazer o programa, o senhor poderia fazer a temporada, né? Com certeza. Eu até brinquei com ele ali nos bastidores, né? Dizendo que o pastor Toninho podia ir para a tela aqui e ensinar a gente a fazer um orçamento financeiro. Quem sabe um dia, né, pastor Gilmar? Quem sabe um dia. Até o final da temporada prática. ainda. Pastor, que dica o senhor diria assim? Primeiro, a Bíblia tem conselhos para a gente viver, pastor, de forma adequada financeiramente, e se tem, né? E a gente tem visto que tem, né? Sim. O senhor lembra de algum conselho? Ó, siga este conselho. Pastor Gilmar, eu gosto de dizer que a Bíblia também é um livro de educação financeira, porque a educação financeira ela se resume em alguns argumentos principais, como, por exemplo, o orçamento, o planejamento, né? Nós temos que cuidar para não se endividar,
nós temos que nos preparar para os momentos difíceis, fazer uma reserva. Tudo isso está contido na Bíblia. Quando nós estudamos a história de vários personagens da Bíblia, nós encontramos esses personagens agindo com propriedade e o resultado foi a prosperidade. Então, a Bíblia tem sim um caminho para nós no que diz respeito à educação financeira, e eu aconselho a todos a solicitar o nosso guia de estudo sobre esse tema e nós vamos ampliar este conhecimento. Mas eu acho importante, pastor Gilmar, quando a gente fala de educação financeira, nós entendermos que o dinheiro precisa estar no lugar certo na nossa escala de valores. Por isso, muito mais importante do que conhecer detalhes de educação financeira é entender que o dinheiro, se ele não for usado segundo o assíduo do Senhor, em vez de ele se tornar uma bênção, se torna uma maldição. Por isso eu deixo aqui, já que você falou de uma dica, eu vou mencionar uma muito importante, que é o que diz o apóstolo Paulo em sua carta a Timóteo, na primeira carta, de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Existe algum pecado no dinheiro? Claro que não. Às vezes as pessoas falam, o dinheiro é sujo, é rico, não vai para o céu. Isso não existe, né? Deus tem, sim, o desejo de abençoar os seus filhos. E não existe nada errado em ser uma pessoa próspera, rica, né, no aspecto financeiro, mas é importante nós entendermos que o dinheiro não deve ser uma prioridade na nossa vida. Quando a gente coloca a fé no lugar certo, que é uma prioridade, a família, o cuidado da saúde, a educação dos filhos, e nós então passamos a entender que o dinheiro existe, ele é necessário, mas ele não é prioritário, eu diria que nós estamos dando o primeiro passo para ter uma vida financeira com base nos princípios bíblicos. Legal. Pastor, quando a gente vai para a Bíblia, a gente tem de forma muito clara o tema do dízimo. E algumas pessoas acham que quando elas devolvem o dízimo, porque a gente não paga dízimo, né? A gente devolve aquilo que pertence ao Senhor, elas estão honrando. Como o Senhor, como administrador financeiro, olha o meu honrar a Deus através de tudo que eu ganho? Isso seria limitado ao devolver o dízimo? Pastor, o ato de devolver o dízimo é sim uma forma de honrar a Deus, é uma forma de honrar o Senhor, por isso a questão é que nós devemos devolver o dízimo, não administrar o dízimo. Nós devemos entregar o dízimo na igreja como um ato de adoração e não ficar questionando às vezes o uso do dízimo. E algumas pessoas às vezes dizem assim, o dízimo é para pregar o evangelho, então eu vou administrar o dízimo. Está errado. Então, a primeira coisa é reconhecer que nós devemos devolver o dízimo como um ato de adoração e entregá-lo na igreja. Agora, como a própria Bíblia ensina, nós devolvemos, não é nosso, pertence a Deus e Ele pediu que nós o devolvêssemos. Eu digo que, em primeiro lugar, devolver o dízimo é um ato de honestidade. Agora, se eu quero realmente honrar a Deus, eu devo honrar com os 90% que fica comigo. Tudo pertence a Deus, mas Ele nos deu para que nós usemos para o nosso bem-estar, para o sustento da nossa família, para atender às nossas necessidades. E aí, quando eu separo daquilo que é meu e eu uso para pregar o evangelho, para ajudar o próximo, eu diria que é nesse aspecto que nós mais honramos a Deus. Um detalhe importante, dízimo quer dizer o quê? 10%. Mas quando vamos à Bíblia, a Bíblia não diz quanto nós devemos ofertar. Por quê? É porque na oferta que nós demonstramos o quanto nós estamos dispostos a desfazer daquilo que é nosso em favor do próximo. Então nós podemos honrar a Deus, não apenas devolvendo o dízimo, mas sendo generosos nas nossas ofertas, ajudando na pregação do Evangelho, ajudando o nosso próximo e também dando um bom testemunho, tendo uma vida no aspecto financeiro digna de ser seguida. Não estar endividado e ter uma vida correta no aspecto financeiro. Desta forma estaremos honrando o nosso Deus. Interessante a gente pensar nisso, né? Que eu lembrei quando o senhor falava da palavra mordomo, né? Que é um administrador. Então, administrarmos os outros 90% que nós temos ali. E queria que o senhor desse algumas sugestões. O senhor já fez um caminho aí, né? E a gente tem uma realidade aqui no Novo Tempo, né? Sim. Que caminhos, né, além do, claro, administrar corretamente aquilo que eu desejo, os meus sonhos e os meus propósitos, mas aquele olhar para o próximo. De que forma eu posso honrar com esse olhar mais afetuoso para o próximo com os meus recursos? O que a Bíblia diz quando nós analisamos o próximo, o grande mandamento?
devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, neste grande mandamento, nós entendemos que o amor ao próximo é algo fundamental. E como nós exercemos esse amor ao próximo? Também atendendo às suas necessidades materiais. Então, eu preciso, sim, ajudar o meu próximo compartilhando um pouco daquilo que eu tenho. Quando nós vamos a Mateus 25, quando Jesus identifica os salvos, ele diz o quê? O que me deram de beber, de vestir, aqueles que me acolheram, que foram me visitar. Entendemos que tem nessas palavras o aspecto espiritual, mas tem um aspecto material. Nós temos que acolher o nosso próximo, é nossa responsabilidade também. Mas o que nós podemos dar de melhor ao nosso próximo? Ajudar nas suas necessidades materiais? Sim, mas tem algo maior. Levar a eles a salvação em Cristo. Porque um dia tudo aqui vai acabar, mas nós temos que nos preparar para a volta de Jesus. Então, a melhor forma de ajudar o nosso próximo é pregando o Evangelho, separando parte dos nossos recursos para ajudar na pregação do Evangelho. E nós temos aqui os Anjos da Esperança. Por isso eu vou me dirigir à câmera aqui, onde eu já vim aqui várias vezes, no programa Anjos da Esperança, em outros programas, para agradecer a você que é um Anjo da Esperança. E se você não é, honre a Deus também, ajudando na pregação do Evangelho, sendo um Anjo da Esperança. Muito bom, e lembrando que nós estamos concluindo o mês especial do Anjos, de doação, porque aí vai chegar um novo programa, nós queremos manter esse programa com a doutora Rosana Alves, ela que é uma neurocientista cristã, e eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção. Pastor, não posso deixar o senhor ir embora sem dar aquela dica especial para quem está enfrentando dificuldades. Limitações, talvez, né? A dificuldade em administrar os recursos, ou que nesse afã de solucionar, a bola de neve foi descendo a montanha e está enorme, está destruindo a vida. E o senhor sabe, né? O senhor, ao longo da sua carreira profissional, tem ajudado muitas pessoas a saírem das dívidas. Que dica o senhor daria para aquele que está dormindo angustiado? Pastor Gilmar, eu poderia dizer muito a respeito desse assunto, mas o tempo é curto, eu vou ser bem objetivo. Se esse é o seu caso, eu poderia falar aqui de muitos aspectos, né? Como você refazer o seu orçamento, você avaliar aí onde você está devendo, conhecer o perfil da sua dívida, como você pode buscar recursos para reduzir o custo dessa dívida, que certamente está crescendo com juros. Mas existe algo muito maior. Quando nós vamos para a questão da salvação, qual é o primeiro passo para sermos salvos? É reconhecer que somos pecadores, sermos humildes e reconhecer que somos falhos, dependemos da graça de Deus. Depois vem o arrependimento, depois vem a confissão dos pecados e a conversão. Eu diria que na questão financeira é a mesma coisa. Você primeiro precisa reconhecer que você precisa ser humilde e mudar o seu padrão de vida. Você cortar os gastos supérfluos, quem sabe vender o seu carro, deixar de comer fora, mudar para uma casa que tem um aluguel mais barato, você entender que você precisa reduzir o seu padrão de vida. Porque, pastor Gilmar, muitas pessoas querem sair das dívidas, mas não quer deixar de comprar roupa todo mês, não quer abrir mão do carro, do conforto que a vida tem e fica dando um mau testemunho com a vida financeira irregular. Tenha humildade para reconhecer que talvez você tenha que dar um choque técnico na sua vida financeira, reduzir o custo da sua vida ao mínimo possível, para que você possa pagar as suas dívidas. E aí depois você vai refazer a sua vida de uma forma digna. Então, entenda, o primeiro passo para você reestruturar a sua vida financeira é humildade. Reúna a sua família, abra como está a situação e todos os envolvidos vão se unir com a bênção de Deus para viver uma nova experiência na vida financeira. Pastor, muito obrigado. Esses momentos foram muito preciosos. Vamos combinar para o senhor ensinar a gente a fazer o orçamento. Com certeza, virei com prazer e alegria. Que Deus continue abençoando muito o senhor no desafio, né, de administrar a Novo Tempo, né, a rede Novo Tempo, que a gente fala de rádio, a gente fala de TV, a gente fala de web, a gente fala de gravadora, né? E que Deus continue lhe dando sabedoria também na administração da sua vida. Muito obrigado, pastor Gilmar. Obrigado por conduzir esse programa tão importante, que é o programa Escola Bíblica. A nossa gratidão pela sua audiência e que você lembre-se de orar por nós também. Muito obrigado. Eu agradeço muito a você que está ligado com a gente. Muito obrigado, porque você está junto com a gente para estudarmos a Palavra de Deus.
eu quero fazer uma oração. Nesse momento, pedir a bênção sobre você e sobre sua casa todos os dias. Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação ao abrirmos a sua palavra mais uma vez. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o maior interessado no nosso bem-estar físico, emocional, espiritual e material. Obrigado porque o Senhor tem dirigido a Novo Tempo e em algum momento o Senhor iluminou o pastor Antônio Tostes para escrever essa revista que nós temos aqui, para ajudar os nossos telespectadores, para a gente crescer juntos, para que a gente honre ao Senhor com os nossos recursos. Agora a gente vai abrir a palavra, nos dê iluminação, nos dê entendimento. Eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos, eu quero convidar você, que boa conversa, né? Que boas dicas, né? Eu fiquei aqui com, esse aspecto, por exemplo, da humildade, né? Diante de uma situação difícil, né? Que coisa importante, reconhecer que eu preciso reduzir para que eu, em determinado momento, eu cresça e seja exaltado. Porque todo aquele que se humilhar, esse será exaltado. E não é fácil, não é simples, mas você sabe que é possível. Quero convidar você a gente meditar um pouquinho hoje, durante essa semana, né? Estamos começando uma nova semana, nós vamos trabalhar exatamente isso, como os nossos recursos devem estar focalizados com a nossa missão. E a gente conversou um pouquinho aqui. A gente dá dicas, a gente dá orientações para que você tenha uma vida financeira mais equilibrada, para que você cresça no conhecimento, mas o grande objetivo é para que a gente, através dos nossos recursos, compartilhe a mensagem da palavra para que vidas sejam transformadas. E ter uma vida financeira saudável não é o fim, é o meio. O fim é glorificar a Deus e cuidar das pessoas com aquilo que nós temos. E Deus, queridos, não é o meio para que eu alcance isso. Esse é o fim de todas as coisas. Deus não é aquele gênio da lâmpada que a gente vai usar para que todos os nossos desejos e nossas vontades sejam realizadas. Não, Ele é o fim de tudo, ou seja, é com Ele, é através dEle que eu vou glorificar, e Ele é a maneira como eu vou entender que eu devo também cuidar das pessoas com aquilo que eu possuo. E eu quero recordar com você uma parábola que é muito conhecida. Te convido a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo 10, a partir do verso 25 até o verso 37, e eu quero ler com você. E quero te desafiar aqui, ó. Vamos ler esta parábola como se a gente estivesse lendo pela primeira vez, porque o Senhor tem lições importantes. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: como está escrito na lei? Como você entende? Havia sempre um processo de interpretação da lei. Haviam escolas rabínicas que interpretavam a lei. E ele vai responder: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Ele conhecia, ele sabia, então Jesus vai lhe dizer: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E a gente vai entender na sequência por que dessa pergunta. Você vai perceber que haviam barreiras étnicas que foram colocadas, que foram estipuladas, né, que foram erguidas. E você vai perceber que um judeu se tornou extremamente exclusivista. Ele está centralizado nele mesmo.
a salvação para ele mesmo, e ele vai olhar para aquele que é gentil, ou seja, não é do seu meio, da sua nação, ele vai olhar com discriminação. Mesmo aqueles que são da nação e que vivem à margem da sociedade, ele vai olhar com discriminação. Por isso ele está perguntando, mas quem é o meu próximo? E a parábola continua. Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Esses, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo, à distância. De igual modo, um levita desceu por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. A gente tem aqui duas lideranças religiosas, aquele que era responsável pelos rituais e aquele que tinha responsabilidade do que acontecia no templo, o sacerdote e o levita. A gente percebe que houve um descaso desses dois para aquele que estava sofrendo. Certo samaritano, então, que seguia o caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. A palavra compadeceu-se está relacionada a sentiu nas entranhas, mexeu. A mesma palavra usada quando Jesus se compadece. Quando Jesus, por exemplo, se compadece da viúva na morte do seu filho e vai ressuscitá-lo. Vendo aquele cenário, o Senhor se compadeceu, mexeu com ele interiormente. Esse mesmo sentimento teve o samaritano. Quem eram os samaritanos? Historicamente, eles tiveram a mesma origem. Quando a gente analisa a história do povo de Israel, os 10 filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó e a divisão que existe após o império de Salomão, ficam as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. Lá nós temos Israel e aqui nós temos Judá. Lá nós temos como capital Samaria, aqui Jerusalém. E eles são tomados, o reino do norte, em 721 pelo Império Assírio, e eles se misturam com as nações que os oprimiram e eles perdem a sua identidade. Esses são os samaritanos. E os judeus vão olhar para os samaritanos com discriminação. Mas foi esse samaritano que se aproximou, fez curativos nos ferimentos daquele homem, aplicou óleo e vinho, depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. E não só isso, no dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide desse homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Você percebe que foi um ato de cuidado que não parou ali, um ato de cuidado olhado a longo prazo, um total restabelecimento. Eu entendo que às vezes a gente faz ações de ajuda que são pontuais, eu entendo que elas têm o seu valor, mas o grande objetivo de uma ação, de uma missão, é criar uma continuidade. Vamos à história para a gente concluir rapidamente. Então Jesus perguntou, qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Você percebe que o foco de Jesus não é naquele que sofreu, mas é naquele que ajudou. Então, em realidade, Jesus está perguntando, que tipo de próximo eu sou? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Ou seja o mesmo tipo de próximo que o samaritano é, aquele que você rejeita. Vamos adiante. Essa parábola de Jesus
nos desafia justamente a tentativa de limitar o amor e o serviço ao próximo, de ser exclusivo, de determinar é esse, de determinar é dessa forma, para esse não, para esse sim. E Jesus está devolvendo para ele a pergunta. A pergunta não é quem é o meu próximo, não é o outro, mas a pergunta é que tipo de próximo eu estou sendo. Por isso Jesus perguntou, quem foi o próximo daquele que sofreu? E o Senhor está perguntando para mim hoje, não é quem é o meu próximo olhando para o sujeito, para o objeto da ação, mas para o sujeito da ação. O próximo aqui é o sujeito, é aquele que faz. Então Jesus está perguntando para mim, quem eu sou? Que tipo de próximo? A fé verdadeira, queridos, não se limita a mostrar uma amostra apenas de doutrinas, mas nas escolhas e nas ações que nós fazemos. Que tipo de próximo eu estou sendo? Tiago capítulo 2, verso 14, a gente conclui com esse lindo verso. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vá em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Que tipo de próximo eu estou sendo para aquele que está me pedindo? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. A fé verdadeira é mais do que uma declaração. Ela é visível, ela é atuante, ela é transformadora. O modo como nós lidamos com o sofrimento do outro revela se realmente nós fomos transformados por Cristo, se nós nos sentimos amados e amamos verdadeiramente. Você tem amado o seu próximo, sendo um bom próximo? Quem é você? Você tem sido o samaritano como próximo? Aquele que está olhando para o outro e percebe que dentro dos seus recursos você pode abençoar? Como mencionou o pastor Toninho, você pode abençoar materialmente, você pode, mas você pode dessa forma, levando o alimento, levando a roupa, você está revelando o amor de Jesus e anunciando que Ele é a grande solução para todos os problemas. Você deseja isso? Eu quero orar por isso agora. Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos ajude a sermos melhores próximos para o nosso próximo. Nos ajude a termos sensibilidade, a termos um olhar afetuoso, compaixão, que isso mexa com a gente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi muito bom estarmos juntos nesse momento, em nossa conversa, nossa entrevista e do estudo da palavra. Nos encontraremos amanhã para a gente continuar finanças e a missão durante essa semana.